Por que você acha que os governos, ao longo das últimas décadas, trocaram toda a legislação dos seus países permitindo o divórcio? Vocês acham que é porque é bom para você? Vem comigo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Olá, bem-vindos, sou Haroldo Maranhão. Este é o meu canal pessoal em que eu posso compartilhar sobre temas que eu considero relevantes para mim e eu tenho o prazer de compartilhar com alguém que possa achar relevante o que eu tenho para falar. Esse vídeo em especial é um espaço aqui no meu canal em que eu falo acerca de divórcio, novos casamentos, tudo o que isso envolve na vida do cristão que quer levar a sério a sua vida matrimonial com o Senhor. E eu posso então compartilhar algo porque eu vivi, porque eu sei, eu não falo de algo que eu li em livros, eu falo da minha biografia, da minha história, e por isso eu tenho certeza que eu posso falar com muita convicção e muito fundamento na palavra para dizer para você: não se divorcie, lute pelo seu casamento até o último momento. E se não tem jeito mesmo, se o divórcio é inevitável, a vida para você, há novos começos, isso faz parte aqui do meu conteúdo. Se faz sentido para você, dê uma zapiada aí nessa playlist sobre divórcios. Bom, entendam uma coisa, os governos humanos, eles não têm menor compromisso com a Bíblia, com a vontade de Deus, com o melhor para os seus cidadãos, segundo a perspectiva de Deus. Deus é aquele que criou o casamento. Deus criou o casamento para ser uma bênção, para ser algo que represente o amor dele por nós, revelado em Jesus Cristo. Então a igreja sendo a noiva de Cristo, o casamento foi a melhor maneira que Deus encontrou de revelar o que ele tinha em mente conosco, em termos de comunhão com ele, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na verdade, a partir de Jesus o Cristo. Então o casamento é algo muito importante para Deus. Então, porque é muito importante para Deus, passa a ser muito importante para Satanás. Se o casamento é bom para ter saúde entre as pessoas, os seres humanos, o casal casado, os filhos dentro de uma família saudável, então Satanás ele quer destruir tudo isso e ele faz então com que o divórcio seja algo cada vez mais banal. Eu posso entender que os governantes, eles não têm que se preocupar com questões espirituais ou questões de relacionamento, eles têm que resolver as questões civis, problema de herança, problema de divisão de bens, e acima de tudo, o que interessa mesmo é acerca de impostos. Mas o que eles então têm como desejo? Nada que não seja o interesse dos governantes para terem paz e poderem fazer as suas estratégias de governo para o bem e para o mal fluírem. Então, se há um problema de separação, de casais que não se dão bem e que não tem mais jeito, eles têm que estabelecer, claro, legislação para regulamentar isso. Então, o que parece ser bom, ele se torna, de repente, não tão bom quando o divórcio pode acontecer de qualquer maneira, de qualquer jeito, se torna algo banal. Eu, quando casei, a primeira vez, não havia divórcio no Brasil. Então, divórcio, as pessoas iam se divorciar no Uruguai. Tinha lá o divórcio no Uruguai, o desquite no Uruguai. Tinha o desquite, você nem sabe o que é isso, quero nem que você saiba. E aí, ao longo do tempo, a legislação foi mudando. E então, eu vivi um tempo em que era necessário 2 anos de separação comprovada para que o divórcio pudesse ser estabelecido. Então, isso dava a oportunidade qual? Puxa vida, um casal que se amava, que casou, que queriam construir a vida juntos, tudo mais, tiveram um problema não tão grave, mas que se torna grave. Então fala, eu quero o divórcio, não quero mais saber de você. Tinha 2 anos para pensar muito bem no que estava fazendo. Então a decisão de acabar com o casamento tinha um prazo de uma busca por reconciliação, um desejo de, tá bom, não era bem assim, eu estava de cabeça quente 1 ano atrás. Então ainda tinha chance de se arrepender 1 ano depois do que eventualmente não precisaria ser o fim de um casamento, a destruição de uma família. Hoje em dia, pelo que eu tenho acompanhado, se não tem filho, se não tem bem, se não tem nada, na verdade é só ir no cartório da esquina, assinar e acabou, e o casamento acabou e o divórcio já foi estabelecido, o que faz com que muitas vezes decisões precipitadas, ou uma briga, um tema mais complexo que o casal enfrentou, e eles realmente chegaram a uma discussão muito acalorada, se ofenderam mutuamente, já falaram, então vai você, vou para casa da minha mãe, vai você e tudo mais e tal. Então ficava mais fácil por um ponto final, numa briga. Uma briga mais séria vira um divórcio definitivo. E aí eu acho que esse ponto ele se torna algo muito grave espiritualmente falando. Porque no fim do dia, pouco importa a sua nacionalidade. Aqui eu sei que eu falo com brasileiros, mas eu falo talvez com brasileiros que moram em outros países. Então, os países flexibilizaram o divórcio. E entenda que, embora o divórcio seja ao contrário à vontade de Deus, é contrário à vontade de Deus não por uma questão religiosa, mas por uma questão conceitual. Deus é o criador do casamento. Ele propôs isso. No Éden, Deus colocou um casamento para começar a história da humanidade. Já falei isso aqui, talvez você não viu esse vídeo. Jesus faz o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. O que a profecia bíblica nos aponta para o fim dos tempos é um casamento entre Cristo e a igreja para viverem felizes para sempre. Esse é o único casamento para viver feliz para sempre, é o casamento de Cristo e a igreja. Os casamentos humanos é só na Disney que casaram e viveram felizes para sempre. Saíram da igreja, às vezes tem casal que quebra uma pau na lua de mel.
mas ao longo da adaptação pode ser difícil, alguns mais do que outros, dependendo da afinidade, do relacionamento que construíram, da história que desenvolveram, mas é claro que ninguém vai casar aqui pensando em separar logo depois, então vão brigar pelo casamento, claro que sim, mas essa porta aberta de vai no cartório da esquina e assina um divórcio, traz consequências graves emocionais, mesmo que não tenha filhos. É uma vergonha para a família, é um constrangimento com os amigos, no mínimo tem que dividir os presentes de casamento e no máximo talvez comprar uma casa, reformaram, mobiliaram e agora quem fica com isso? Compraram um carro, fizeram projetos, viajaram, tantas coisas que acontecem, sonhos, projetos que talvez um vai querer manter e o outro fala não quero mais. E acabou assim, então não tem a chance de uma reconciliação. Se planejaram casar? Então, o divórcio precipitado, facilitado, incentivado, é isso mesmo, deu errado, sai, parte para outra, não vem do Senhor, o Deus, o Criador, da bênção do casamento, mesmo para quem não crê que ele exista, mas vem a partir do inimigo das nossas almas, do inimigo da humanidade, aquele que odeia as coisas que Deus ama, que Deus prepara para serem bênção, Satanás, o inimigo das nossas almas. Então o divórcio nasce em oposição ao que Deus considera bom. O divórcio nasce como uma oportunidade do diabo de bater em filhos do casamento, que vão ter a sua estrutura de segurança de um casamento, de uma casa, de um lar, de papai e mamãe, dependendo da idade, ou do pai e da mãe, dependendo da idade, e é isso causa uma desconstrução emocional importante. Alguns ficam muito traumatizados, outros sublimam e absorvem, jogam para dentro, não manifestam, mas em algum momento, isso é claro, vai se manifestar, porque não é o melhor de Deus. Então é por isso que neste canal você vai me ouvir falando o quê? Não divorcie. Busque reconciliação. Você não tem ideia do que é realmente viver um divórcio. Eu acompanho junto com a Fúvia há anos aí. Vamos fazer 25 anos de casados, estamos completando neste ano. Já vimos de tudo um pouco e nós percebemos o quanto mesmo um divórcio que parece uma solução para uma tragédia matrimonial, mesmo esse tem consequências muito ruins para o próprio casal, para filhos e para a família como um todo. Então, a minha palavra é, se o sistema do mundo está facilitando para divorciar, quem está por trás disso não são os governos necessariamente, mas é o sistema espiritual das trevas, porque divórcio, destruição de casas, de casamentos, de relacionamentos é um grande portal para ver um estrago emocional, para ver um estrago espiritual na vida daqueles que levam a sério a sua vida com Deus e que pensam que tudo acabou, seu ministério acabou, a sua oportunidade de, as palavras que Deus tinha talvez de ministério, de sonhos, de escrever um livro, de influenciar as canções cristãs, de dar aula numa escola dominical, parece que tudo isso acabou. E em algumas igrejas e ministérios, sim, acabou, eu sei, faz parte, eu entendo a doutrina, mas eu sei que existe muita gente que entende de uma maneira diferente, como eu entendo. Divórcio não é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Há reconciliação, há novas oportunidades, há novos começos. Mas é muito importante decidir com muita ponderação. Tá bom, acabou, vamos assinar e fim de papo e segue a vida, mas o ideal é haver reconciliação, é não partir para o divórcio. Então, se o sistema humano facilita tanto o divórcio, entenda, isso não é bom, é melhor você ficar com a Bíblia, você ficar com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, se você precisa de ajuda, manda mensagem, a gente tem prazer em ajudar quem nos peça para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.